Sobre a importância do pai, eu tenho o prazer de receber hoje o psicólogo e psicoterapeuta Dr. Paulo Tesserioli. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço pelo convite. É pai? Eu sou padrasto. Ah, então também, não é verdade? Exerce essa função tão importante. Sim. Então eu gostaria que falasse a respeito disso, sobre essa importância do pai no desenvolvimento dos filhos. Porque até então, como o Marcinho falou, né, se falava do pai, mas como provedor, não aquele que participava, assim, da educação mesmo dos filhos. Qual é a importância do pai na sociedade atual? Então a gente pode já começar falando que o papel do pai, né, ou a importância do pai é incomensurável. Certo. Nós podemos, por exemplo, pensar em criar um filho sem pai ou com um pai ineficiente, né? Geralmente é inevitável a perda que o filho tem com isso, né? Porque a gente pode, por exemplo, observar na história de alguns filhos que foram criados sem pai ou com pais ineficientes, que esses filhos, eles carregam, por exemplo, uma redução da sua autoestima. Sim. Eles carregam, por exemplo, também problemas, às vezes, que desembocam em quadros depressivos. Muitas vezes, não é raro isso, e a gente tem observado cada vez mais isso nos noticiários, né? Envolvimento, por exemplo, com criminalidade, sim, delinquência, né? E o fracasso escolar que antes a gente observava, por exemplo, na trajetória escolar do filho, ou seja, nas primeiras séries até iniciais, ou até mesmo no colegial, que hoje é ensino médio, né, chamado de ensino médio, hoje a gente observa também esse fracasso escolar quando o filho é adulto. Sim. Né? Então ele acha que se formando ele vai conseguir alguma coisa com isso no mercado de trabalho. E às vezes essa ausência de pai vai se refletir lá, quando ele é adulto. Né? Isso sem falar também que esse filho, né, que teve essa carência de pai, essa ausência do pai, ele vai buscar referências aonde? Aí, nessa ausência, para ser pai. Então essa falta deste exemplo, não é verdade? Se torna ainda mais difícil a tarefa de ser pai. Né? Com certeza. Então, tudo isso, né, para dizer que a importância é incomensurável, como eu falei no início. Né? Não dá para mensurá-la, né? É impossível medi-la. Né? É muito grande a importância do pai nesse sentido. Nós estamos falando, como você bem falou, do pai, mas a gente pode também incluir aí o pai que seja de criação, né? Não o pai biológico, como você bem ressaltou. E também nós podemos incluir também os padrastos que às vezes desempenham funções paternas. Claro que daria até um outro programa para nós falarmos sobre isso. Boa ideia, uma boa ideia de pauta. A Neidinha já vai ali marcar, porque eu quero que volte para falar a respeito disso. Sim. A diferença entre ser pai e ser padrasto. Né? Que é um novo modelo mesmo família, parental, né? Ligado à família, né? E que muitas vezes os padrastos e também as madrastas, embora a gente esteja falando do pai hoje, não sabem muito bem como desempenhar. Exatamente, né? Porque às vezes se sentem, digamos assim, constrangidos em colocar algumas regras, porque não é meu filho biológico, pode interpretar mal, e pelo contrário, né? Porque criança quer regra, não é verdade, doutor? Quer limite. Exatamente. Né? Ela pede limite. Exatamente. É o inverso do... Pronto. Eu estou vendo que alguém ali ficou incomodado quando eu falei de regras. Não, pode falar. Você falou que criança pede regra? Sim. Eu peço todinho, eu peço chocolate, mas regra não, jamais. Com certeza você pede regra sim, porque você quer ter um horário para dormir, um horário para levantar, porque você quer saber o quanto você é amado por esse tipo realmente de rotina que demonstra que você tem alguém que cuida de você. E falando a respeito disso, doutor, sobre essa questão dos limites, não é? Porque muitas vezes o pai falava, olha, a mãe cuida, a mãe dá o limite, a mãe faz a punição. Como é que um pai hoje, efetivamente, dentro desse ritmo que todo mundo tem maluco, de muito trabalho, não é? Os pais às vezes falam, mas eu chego em casa, eu quero chegar, tomar um banho e dormir. Como é que ele pode, dentro desta realidade, tem uma série de limites, estar presente na vida do filho? Fazendo o que, por exemplo? Ele chega em casa. Como é que ele pode ter assim, um início de uma participação efetiva na vida do filho dentro dessas limitações que a gente tem? Essa sua questão ela é interessante porque ela traz para nós o entendimento das diferenças que existem mesmo entre a função paterna e a materna. Né? Então, por exemplo, as mães, elas interagem com seus filhos muito com base na linguagem mesmo. Né? Inclusive, são as mães que ajudam as crianças, desde pequenas,
a nomear o que está acontecendo com elas internamente. Sim. Os pais, ao contrário, os pais interagem por meio da ação mesmo, interagem com os seus filhos e demonstram que gostam deles e se importam com eles a partir das ações. Perfeito. Né? Então, estando junto, e é Marcinho o nome do nosso... Esse é o nosso pequenino ali. Eu lembro que ele falou logo no início ali do programa de um grande... slogan que foi utilizado numa campanha publicitária antiga, né? Não basta ser pai, tem que participar, né? Então, é assim que os pais mostram para os seus filhos e mostram para o mundo que estão interessados e vinculados aos seus filhos. É por meio das ações. Perfeito. Então, brincam juntos, como você falou, rola no chão. Tal, e as mães ficam desesperadas com isso, né? Começa aquelas brincadeiras de mão, né? Nossa, ai, vai torcer o pescoço, ai, vai machucar o pé. Nossa, eu conheço alguém, viu, Giba, que ficava assim, olha, vai torcer o menino, vai pegar e vai virar do avesso. Pelo contrário, né? A criança gosta disso. Adora, porque é nesses momentos, né, em que o pai realmente demonstra, através dessas ações, que está vinculado ao filho. Perfeito. É nessa intimidade, inclusive corporal. Que é uma brincadeira totalmente diferente, né? Da feminina. Da mãe. Exatamente. Né? A mãe tem outro, acalenta e tal, o pai dá mais audácia, isso, né? Mas é importante para quem também está acompanhando o programa entender que nós, quando falamos de pai e mãe, não estamos necessariamente falando de homem e mulher. Sim. Por exemplo, na ausência do pai, né? Pode ser que a mãe também faça isso, ou seja, tem alguns momentos com o seu filho onde ela vai exercitar ali a função paterna. Perfeito. Né? Mas obviamente que fica mais difícil às vezes de administrar isso, porque é a mesma pessoa com as duas funções, sim, mas é possível. Né? E fora o contato que o menino ou a menina pode ter com outras figuras masculinas, que não necessariamente só a mãe e o pai, né? Isso também é importante de se deixar claro. Às vezes um tio, né? Um padrinho, né? Que às vezes faz muito esse papel, essa função paterna, quando a criança ali tem essa ausência, né? Perfeito. E aquela questão que muitas vezes os pais dizem, né? Eu fico tanto tempo fora que quando eu chego, a minha esposa vem, né, e fala assim, olha, ele fez isso, você vai ter que castigar. Aí eu fico naquela situação, acabei de chegar, já vou ter que castigar. Como é que um pai pode lidar com essa situação? Porque tem que colocar disciplina. Sim. Mas como é que ele pode fazer este papel de ser aquele agente disciplinador e, ao mesmo tempo, ser aquela pessoa afetiva? Não? Já você vai ter a resposta, o doutor vai nos falar a respeito disso, porque a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já.